Gente, hoje tem uma reunião muito importante nos Estados Unidos. Líderes europeus, presidente da França, primeiro-ministro inglês, enfim, o Zelensky, presidente da Ucrânia, vão lá conversar com o Trump para tentar ver se consegue chegar a um acordo para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. No fim de semana, se não me engano, na sexta-feira, o Trump encontrou-se com o Putin lá no Alasca, foi quando essas conversas começaram, e agora tem essa reunião de hoje. O que isso impacta, hein? O Brasil, o agro brasileiro. Quem conversa com a gente é o José Luiz Tejon, sócio-diretor da Biomarketing e colunista aqui do nosso canal. Tejon, obrigado, viu? Bom dia. Bom dia, Valteno. Como vai? Tudo bem? Estamos aqui de olho no que acontece. Eu não sei se esses líderes já chegaram aos Estados Unidos, mas o Trump tinha falado que era só com o Zelensky, aí os europeus não deixaram o Zelensky na mão. Estão indo com ele para lá. O que pode acontecer e qual o impacto aqui no Brasil? Bom, primeira coisa, Valteno, o Putin e o Trump, amiguinhos, é bom para os fertilizantes, né? Porque esse evento amistoso e fraternal lá no Alasca, ele pode não acabar com a guerra, ou se acabar, significa a rendição da Ucrânia, né? Mas tira outro risco terrível para o Brasil. Eu encontrei a semana passada com o Ricardo Tortorella, presidente da ANDA, Associação Nacional da Difusão do Adubo, dos Fertilizantes, e ele estava muito preocupado com a ameaça que o Trump estava fazendo de taxar em 100% todo mundo que faz negócios com a Rússia. E, no caso, nós somos dependentes de fertilizantes, 85% da nossa necessidade ainda é importada, e a Rússia significa algo em torno de 25% das nossas importações de fertilizante. Então, havia aí um receio muito grande. Então, uma notícia, pelo menos positiva por enquanto, é se estão amiguinhos, saíram de mãos dadas, pelo menos essa ameaça, eu creio que ficou ali, né? Ninguém comentou nada, então acho que não vai realizar essa nova ameaça que impactaria seriamente os custos aqui do Brasil, já com fertilizantes caros, seria um problema seríssimo para enfrentarmos. E, obviamente, que esse assunto Putin e Trump, se o Zelensky aceitar, significa passar para a Rússia o território de Donbass, que são terras fertilíssimas, segundo os especialistas, uma das melhores terras férteis de todo o leste europeu. Portanto, daria também aí a Rússia condições de desenvolver melhor a sua produção alimentícia. Mas, meu caro Valteno, a curto prazo, aparentemente, o risco de taxação em cima de quem faz negócios com a Rússia, dos tais 100%, está, por enquanto, não realizado, Valteno. Pois é, Tejon, semana passada também eu conversei com o professor Celso Moretti, que foi presidente da Embrapa, é pesquisador, e a gente estava falando sobre essa dependência do Brasil de insumos para o nosso agro. Ele falou, ó, a gente tem que, não é que começar, a gente tem que ir a fundo aqui no Brasil, porque a gente tem os minerais para poder fazer esses produtos, só que tem toda uma dificuldade ambiental, dificuldade de estratégia, enfim, de empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nosso potencial de diminuir essa dependência externa de insumos. Olha, meu caro Valteno, eu acho que já ultrapassou todos os limites a inexistência de um planejamento estratégico do sistema do agronegócio. Porque quando você olha para o antes da porteira, é colossal o risco brasileiro, por exemplo, dos fertilizantes. E nós temos planos já realizados, não é de hoje, sobre projetos para diminuição, não precisa ser extinguir a dependência, mas diminuir para patamares aceitáveis, de 35%, 40% a dependência internacional. Esses planos existem, ações feitas já pela própria Embrapa, pelo MAPA, então está na hora disso sair do papel. E também dependências na área de tecnologias digitais, chips para as máquinas, ou seja, o setor também de produção de químico no Brasil, genética, ou seja, o antes da porteira carece de um planejamento industrial
que nos dê segurança. E o pós-porteira das fazendas, toda a agroindustrialização, carece de um grande suporte ao desenvolvimento industrial brasileiro para que a gente possa buscar mercados com maior valor agregado e também diversificação de produtos. Então, meu caro Valteno, eu acho que já está na hora, acima de brigas ideológicas de um lado ou do outro, termos um planejamento estratégico de Estado numa visão de médio e longo prazo, porque isso não se resolve nos ciclos eleitoreiros. É necessário um plano. Então, sem dúvida alguma, Trump está nos fazendo um bem nesse sentido, provocando e demonstrando a nossa dependência estratégica, que pode perfeitamente ser resolvida, se não em todo, pelo menos diminuição dos riscos que hoje temos, meu caro Valteno. Você acha que já foi um bom começo, Tejon, a aprovação da lei dos bioinsumos ano passado? Bom começo, aprovação de bioinsumos. Outro problema seríssimo, infraestrutura, não é, Valteno? Problema com relação à logística, transporte, armazenagem. Hoje, a medição que se faz, Valteno, de um alimento sustentável, ele não está mais somente dentro da porteira das fazendas. Eu acompanho muito a propaganda americana no mundo e eles colocam no mundo que são, por exemplo, a soja mais sustentável do mundo. Quando você vai analisar o que eles estão ali mensurando, não estão comparando a agricultura americana com a agricultura brasileira. Estão comparando exatamente toda a estrutura que envolve o antes e o pós-porteira das fazendas, onde eles ganham de nós num processo de logística extremamente mais sustentável. Então, está na hora, Valteno, de um planejamento estratégico do agronegócio brasileiro, porque, na minha opinião, ele é mais do que 25%, 27% do PIB. Ele impacta diretamente, no mínimo, 35% do PIB e indiretamente outros 35%. Portanto, para crescer o PIB brasileiro, Valteno, de maneira efetivamente importante, soberana, é necessário um planejamento estratégico do complexo do agribusiness brasileiro, Valteno. Você lembrar disso, porque no caso do etanol também, a gente tem muito mais sustentabilidade que os americanos, né? A gente produz aqui o nosso etanol de cana e eles produzem lá também um outro etanol que é mais complicado. Se não me engano, acho que é só de milho que eles fazem por lá. Mas, só de milho. Então, a gente parece que tem mais sustentabilidade, tem a participação da Embrapa acompanhando esses processos todos. A gente já está nisso há muito tempo. Para poder concluir sua participação, Tejon, qual a sua expectativa, hein, desse encontro lá nos Estados Unidos? O mundo está andando numa rapidez incrível aí. Pois é, uma velocidade muito grande. Agora, o assunto envolvendo o Trump, ele será julgado pela lei americana. Ao Trump, o que é de Trump? A lei dos Estados Unidos. Então, está fazendo aí, de maneira impetuosa, intempestivo, acusações com relação ao Brasil, que não tem nenhuma justificativa e amparo na própria lei americana. Mas eu queria aproveitar e dar um parabéns aqui, um lado positivo, ao Secafé. Secafé, o Conselho Exportador do Café brasileiro. No dia 1º de outubro, vamos celebrar, hein? 1º de outubro é o Dia Mundial do Café, e o Secafé, me falou o Marcos Mato, que é o presidente do Secafé, vai ter um grande evento na Europa, um evento para transcender ao mundo inteiro com o café brasileiro lá na FAO, na sede da FAO, em Roma, uma festa do café brasileiro para o mundo no Dia Mundial do Café, 1º de outubro. Vamos celebrar juntos. Isso é muito importante, porque nós temos que vender, 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 vender. É a palavra mágica para o Brasil agora, viu, Valteno? Então vamos celebrar com café. Hoje mesmo nós demos uma notícia aqui mais cedo, que o café caiu um pouquinho de preço e o consumidor começou a perceber isso já. Nós estamos colhendo uma safra, a faixa de 64 milhões de sacas de café esse ano, e a gente tem o melhor café do mundo, né? Então, quem não quiser tomar o nosso café, está perdendo. Tejon, obrigado por tudo, tá bom, querido? Boa semana pra gente. Valeu, um abraço. Tchau.